Ninguém é vencedor sozinho. Por trás de uma vitória, não está apenas o seu desempenho. É o coração, a garra e o trabalho de muita gente que empurram você para vencer. E sem elas, você não chega a lugar nenhum. Talento é importante. Esforço é fundamental. Mas o que faz você chegar lá é a cooperação. Unicred, uma das maiores instituições financeiras cooperativas do Brasil. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Porto Alegre. Panvel. Você sempre bem. Olá, você está na TVU, a nova TV dos gaúchos. Compartilhe. Estamos sintonizados no canal 55 UHF e canal 11 da NET Porto Alegre, com transmissão para o estado do Rio Grande do Sul e para o mundo todo ao vivo, em tempo real pela internet, nos sistemas Android e iOS. Também pelo aplicativo TVU play.tv.br. Você está na frente do computador, pode acessar agora, www.tvuplay.tv.br. Eu sou Alexandre Apple, está no ar o Jornal do Consumidor desta semana, um oferecimento de Cindy Lojas Porto Alegre. Quem tem loja, tem a gente. Ipiranga, quilômetros de vantagens Ipiranga. Troque por desconto no combustível. Veja nessa edição os desafios éticos e culturais em um ambiente de crise política e econômica foram o tema do 9º Fórum Instituto Unimed RS, realizado em Porto Alegre, na sexta-feira, dia 3 de junho, no Teatro do Bourbon Country. O Jornal do Consumidor, com a cobertura especial desse evento, está começando. Os desafios éticos e culturais em um ambiente de crise política e econômica foram o tema do 9º Fórum Instituto Unimed RS, realizado em Porto Alegre na sexta-feira que passou, 3 de junho, no Teatro do Bourbon Country. Com destaque para cinema e literatura como possíveis agentes de transformação da sociedade, o encontro trouxe à capital gaúcha nomes da cultura nacional. O diretor do Instituto Unimed RS, Alcides Mandela Stumpf, esteve ao lado do presidente da Unimed RS, Nilson Luiz Maia, durante a cerimônia de abertura. O filósofo e historiador, atualmente professor da Unicamp, Leandro Carnal, fez a palestra inaugural do encontro pela manhã. Confira as imagens do evento e as entrevistas que realizamos.
acaba de assistir imagens da solenidade de abertura do 9º Fórum do Instituto Unimed, cujo tema é Ética e Cultura em Tempos de Crise. Palavras do Dr. Alcides, as autoridades ali presentes, e o pronunciamento do Dr. Nilson Maia, nos instigando aí a pensar no dia de hoje sobre cultura, contra a cultura, que cultura é essa que estamos vivendo, e os tempos de crise, como ter gestão, como ter visão para sobreviver em tempos de crise. Estava presente no grupo de autoridades da solenidade de abertura, Dr. Virgílio Pérez, que é presidente do sistema OSEG-SESCOP aqui no Rio Grande do Sul. Virgílio, é possível fazer cultura em tempos de crise? É necessário fazê-la. Temos que nos forçar e nos violentar, inclusive em termos acadêmicos falando, para que a cultura que vem do conhecimento, e o conhecimento é que tem que ser melhorado, que é um conhecimento que nós temos muito debilitado no país. Se olharmos a população nas suas classes sociais, a classe CD, por exemplo, há uma desistência hoje violenta do ensino fundamental. Então ela não vai ter cultura na forma de origem, onde a origem foi o conhecimento, a ciência em si. Vai adquirir cultura pelas informações desaculturadas de outros. Então é necessário impor esse tema, sim, eu parabenizo a Unimed por isso, a nossa federação, essa grande iniciativa de propor, de certa forma, no momento mais oportuno possível, que o Brasil precisa discutir o que a cultura e a ética podem colaborar para que superemos a crise. E isso é um tema que nós, no movimento cooperativo, discutimos e analisamos todos os dias, vivemos todos os dias. Na medida em que as cooperativas não são essencialmente sociedades de capital financeiro, que é mais afetado por processos de crises financeiros mundiais e brasileiros que seja, nós cooperativas fizemos o dia a dia da aculturação de associados no processo cooperativo. Hoje o Rio Grande do Sul tem 2/3 de associados, da sua população associada em cooperativa. Será, eu faço a pergunta, não será esta uma razão porque a cultura do Rio Grande é melhor do que de outros estados? Não está mais avançada, não está mais coletivizada, não está mais no sentido técnico da palavra, não estamos mais juntos para trabalharmos em cooperação ou queremos nos isolar num processo de cooperação que é necessário agora, mais do que nunca nessas fases da crise que vamos perpassar nos próximos 3 anos. E o que o sistema OSEG-SESCOP está fazendo praticamente para mudar a realidade da cultura nacional? Estou indo hoje a Santiago, só para dizer, lançando mais um curso de pós-graduação para 35 alunos da URI, em parceria com o SESCOP. Nós estamos investindo esse ano 10 milhões só em graduação e pós-graduação. Estamos investindo mais uns 15 milhões em formação permanente de quadros das cooperativas. Se a gestão cooperativa aculturada, informatizada do processo cooperativo, conhecendo primeiro ter a cultura do que seja uma cooperativa, isso só se adquire pelo conhecimento, e de conhecimento quando for coletivo melhor, porque em sala de aula é sempre coletivo, nós fizemos o nosso papel e queremos fazê-lo cada vez mais fortemente, no sentido de melhorar a informação, a gestão e a comunicação do processo cooperativo. Com isso, a sociedade gaúcha e a sociedade brasileira e a sociedade mundial vai entender melhor por que as cooperativas fazem bem, como disse a ONU em 2012. Uma alegria revê-lo. Boa viagem. Tá bem. Meus cumprimentos pelo trabalho de vocês. Tá bem, muito obrigado, Apel. Dr. Alcides Mandela Stumpf, diretor do Instituto Unimed, RS, grande promotor deste evento, do 9º Fórum do Instituto Unimed. O tema é extremamente apropriado, né? Ética e cultura em tempos de crise. O que o senhor imagina que vai sair hoje, no final do dia aqui, deste evento todo? Como diz o Dr. Maia, uma profunda reflexão, mas o senhor acha que vai tocar em muita gente? O que o senhor acha que vai despertar mais nas pessoas um tema tão amplo como esse, Dr. Alcides? Olha, como eu manifestei no início ali, e agora no andamento da palestra do professor Karnal, eu acho que vai sair um laivo de esperança, entende? Eu acho que
como o Mai disse muito bem, nós vamos ter novas possibilidades de pensamento, vamos reafirmar as nossas intenções, ou vamos acrescentar alguma coisa nova, mas pelo rumo que nós esperamos que tome, pela condução, pelo padrão do convidado, eu acho que a palavra é esperança. É uma palavra meia vaga, meia, como é que eu vou te dizer, meia romântica, vamos dizer assim, mas eu acho que é o que nós estamos precisando hoje no país. Até porque, como o próprio Karnal falou, quando a gente pensa que chegou no fundo do poço, abre um alçapão novo. Abre um alçapão novo. Então, nós temos que ter uma esperança, que não tem que subir tudo de novo, passar essa série de alçapões e voltar à superfície, voltar, eu acho que fica bem essa imagem, que é voltar à luz, voltar a um pensamento produtivo e não essa situação terrível que o país está, que ainda vai amargar durante 2017, ninguém pode se iludir que não vai ser assim. E todos nós que trabalhamos, todos nós que produzimos, seja na saúde, seja na cultura, não podemos nos desanimar. Aí seria assim a derrocada final. O país nunca teve tão mal em termos de moral. Concordo. Nós podemos estar mal de economia, pode estar pior. Agora pode ter ciclos complicados. Exatamente. Agora, onde nós chegamos moralmente... O ciclo da roubalheira? Né? Cleptocracia. Isso. Então, eu acho que agora está na hora de nós começar a emergir, né? E não chega de afundar, né, meu caro? Doutor Alcides, o senhor é médico, é pediatra. Certo. Eu preciso lhe perguntar. O funk é a cultura do estupro? Eu estou horrorizado, doutor Alcides. Esse episódio lá do Rio de Janeiro, que parece que vai se desconstituindo da ideia inicial de estupro coletivo, vai se desconstituindo pelos depoimentos, etc. Mas nas redes sociais se coloca cada vez mais imagens e filmes de bailes funk, onde meninas adolescentes tiram suas roupas, dançam colados com meninos, parece que fazem sexo de toda forma. Que cultura é essa, doutor Alcides? Onde é que nós vamos parar com esse tipo de juventude? Mas veja, nós tivemos uma degeneração do pensamento nesses últimos anos. Houve muita coisa, vamos dizer, de modo subreptício que foi estimulado. Por exemplo, se criou uma espécie de confronto entre preto e branco, entre o rico e pobre, entre o homossexual e heterossexual. Aí parece que cada um é obrigado a afirmar mais a sua identidade, vamos dizer assim. Ou seja, vamos aumentar bem as diferenças. Vamos, em termos sociais, vamos esculhambar. Dividir o povo. Vamos dividir. Jogar uns contra os outros. Vamos jogar um contra os outros. Uma cultura de uma esquerda perversa. Pode ser interpretado assim. Né? Então, esse episódio do estupro coletivo, isso aí estava latente. Isso aí, sinto muito, mas não me surpreendeu. Não lhe surpreendeu? Não me surpreendeu, porque a gente está vendo qualquer imagem. Tu entrar, infelizmente, no Google e botar qualquer festa funk, eu acho que é pior que estupro coletivo. Sexo grupal. Exatamente. Então, por que vão se surpreender por isso? O que nós temos é justamente fazer o que a Unimed está fazendo. Vamos pensar com a cabeça. Pensar. Né? Vamos tentar fazer alguma coisa cultural. Vamos tentar dar valor para a estética, para o bom gosto, para o bom... Veja, a própria televisão, essa comercial, vamos dizer assim, os próprios telespectadores estão saturados. Estão saturados. Estão voltando para novelas épicas, estão voltando para... Ninguém mais aguenta essa situação subliminar que é usada tanto pelo regime nazista como pelo regime comunista para dividir as pessoas, aí piora uns e piora mais ainda, aí os outros se diferenciam mais, aí começa aquele choque. Então, e o Estado enfraquece, como um todo. Até que ele é chamado como Salvador e bota a mão em cima
e fecha a tampa, né? E fecha a tampa. Doutor Alcides, é sempre bom conversar com o senhor. Olha, que seja realmente um evento maravilhoso. Nós estamos produzindo um programa de TV especial aqui. Também vamos pegar a opinião dos presidentes das Unimed singulares. Vamos ver o que o pessoal está pensando sobre isso. Vamos sair daqui realmente pensando um pouco mais. Parabéns pelo evento, doutor Alcides, meus cumprimentos. E vamos voltar lá para o senhor assistir a palestra, ver aqui fora nos atender os colegas da imprensa. Eu agradeço muito. Eu gosto de conversar contigo em todas as circunstâncias. Eu também no gosto ar, muito. fora do ar. E é um momento muito prazeroso. E o trabalho que tu fazes para comunicação no Rio Grande do Sul é indelével e será histórico. Muito obrigado, doutor Alcides. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado. Dr. Nilson Mai, presidente do Sistema Unimed RS, fez a abertura oficial do 9º Fórum do Instituto Unimed e já nos deixou pensando, doutor Mai, de cara, o que é cultura? Uma coisa é a cultura do milho e da soja, que o doutor Virgílio Pérez, que já nos deu entrevista, entende muito bem. Outra coisa é a cultura do funk, que está aí, nós estamos vendo, que para mim incentiva o estupro, doutor Mai. Outra coisa é a cultura do roubo. Parece que hoje roubar é a coisa mais fácil do mundo. E isso tudo está inserido num momento de crise. Crise política, crise de valores. Ontem, doutor Mai, eu abri meu Facebook e tinha uma foto de uma moça segurando um cartaz de papelão escrito assim: eu danço funk sem calcinha, mas a minha, pontinhos, continua sendo minha. Explicitando o órgão sexual feminino. O que é o momento que nós estamos vivendo, doutor Mai? É o fundo do poço ou vai ficar pior ainda? Bem, Apple, estamos aqui, né, mais uma vez, com essa gentileza de um lado e a competência do outro, de vocês, né, da tua equipe, tua particularmente, trabalhando conosco nessa parceria que se faz com a Federação Unimed RS. E o assunto, realmente, como eu apresentei ali no início, né, a palavra cultura, eu dizia ali, ela tem um sentido polissêmico, uma palavra um pouco complicada, mas vamos ver o que é isso então, né? É que a cultura, ela pode ser, no meu entendimento, né, e tirado isso de conceitos também, de grandes pensadores, de filósofos, etc., ela pode ter, eu costumo dividir essa questão da cultura para facilitar até a exposição, ela pode ser individual, em grupo ou coletiva. Tá? Então, eu posso ter uma cultura individual no sentido de que eu estudei, né, que eu tenho uma boa formação, que eu li os grandes autores, Tolstói, Dostoiévski, Chekhov, Kafka, Camus, etc. e tal. Então, é uma característica, é apenas uma parte do polissêmico, do todo, do amplo, né, voltado para o lado de uma cultura particular, individual, minha, daquela pessoa. Então, nós convidamos, às vezes, alguns palestrantes que são homens, pessoas, mulheres, que são cultos, né? E vêm nos apresentam dessa forma. A cultura familiar é de um grupo, então a cultura familiar já pode ter um outro viés, né? Com certeza. Que diz assim, não, aqui na nossa casa, nossa família, 4, 5, 6 pessoas, nós temos uma cultura de que todos devem almoçar juntos, o horário é 1h, à noite a janta, não sei o quê, então uma série de condições chamadas culturais. E a cultura ampla, coletiva, é uma cultura de um país, é uma cultura de todo um país. No Brasil, nós temos um código penal que não pressupõe pena de morte. Bom, a cultura no Brasil é esta. Nós vamos ter, na Indonésia é outra. Quem for pego com grandes quantidades de drogas, tal, tem pena de morte. Então, por isso é que é um conceito muito amplo. Mas aqui nós estamos analisando, certamente, as mesas vão focar isso, em tempos de crise.
né? Em tempos que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Doutor Maia, sempre E uma aquela alegria. outra parte, para não fugir, Sim. e aí é complicado isso aí, eu acho que é complicado, essa outra parte que tu falaste. Do funk. E nós estamos vivendo momentos difíceis também nisso, e tem que ser muito cuidado, tanto de um lado quanto de outro, dos conceitos que vai se levantar, senão tu acaba sendo fichado, assim, pichado também, né, em relação a essas questões. Sua expectativa com relação aos painéis. Nesse momento, Sim. Demétrio Magnoli, Roberto Romano, mediados pelo Augusto Nunes. Sim. Depois nós temos de tarde o Rui Castro, Contardo Caligares, o senhor Sim. e o Juremir Machado moderando. Mediano. O que vai ser esse painel literatura? Deixa eu falar de livros. A mesa, o Juremir vai fazer uma mediação, nós não conversamos Não precisa. com os outros, Não carece. mas eu acredito que a gente vai falar, evidentemente, das dificuldades da literatura no momento atual do Brasil. claro. Não só no momento atual, Claro. mas que vem passando, não se faz boa literatura. Não se faz. Né? Então, E o acesso à vamos ver população aos isso. livros. Livro é uma coisa cara hoje, doutor Maia. Vamos ver o que acontece ali nesse meio, né? E o fórum vai fechar com um painel sobre cinema, Sim. com o Carlos Gervásio, Jaime Monjardim, Paulo Nascimento, Sim, com a então. mediação da Bruna Lombardi, que o senhor está indo agora, inclusive, recepcioná-la no, Sim. no aeroporto. Sim. A Bruna Lombardi é muito sua amiga, né? Sim. Ela é uma poetisa, né? É. O senhor Não, troca a Bruna livros com ela? Lombardi, ela é dentre as figuras, assim, digamos, ela é um misto, né? De atriz, de escritora, né? de envolvido na parte também um pouco cineasta com o filho que está fazendo agora. Ela vai lançar aqui um livro ao final da tarde de hoje, também adianto isso, não está aqui, mas vai ser na Livraria Cultura. Na Cultura aqui? É o Jogo da Felicidade, né? Que ela veio com a editora Sextante, que vai fazer esse meio, assim, para levá-la no lançamento ao final da tarde. Pelo que tudo consta, está isso marcado. Muito bom. Não posso confirmar 100%, mas a nossa combinação seria essa. E os outros três aí, né? O Jaime Monjardim, né? Uma figura que faz aquelas séries que nós assistimos Essas minisséries o filho da Maísa, né? Sim. Filho da Maísa, usou o nome de solteira dela, não usou o nome Matarazzo, né? Isso. Então, espetacular. O Paulo Nascimento é nosso aqui, também uma figura que eu aprecio muito. Agora, muito interessante, é tua amiga aí. Eu vou lhe liberar. Vem aqui, fazendo favor aqui, dona Jaque, a primeira dama fazendo favor, vem aqui. Doutor Maia, que seja um super pronto, evento. né? Só Já que está ninguém, pronto. né, como E que ele dá ninguém- muito trabalho, ele exige muito silêncio em casa para escrever. Como é que ele é em casa? Não, tranquilo. Ele é tranquilo? Mas se fecha, se tranca todo? Sim. Viu? Eu conheço ele. É um segredo. Viu como eu conheço ele? Segredo do livro, ninguém sabe. Doutor Maia, Jaque, que seja um ótimo evento. Muito obrigado pela entrevista de vocês. Agora, imagens da mesa que está acontecendo lá. Demétrio Magnoli, Roberto Romano, mediado pelo colega Augusto Nunes. Imagens lá. Dr. Luiz Carlos Galeano de Mello é diretor de mercado da Unimed Federação e também é presidente da Unimed Vale dos Sinos, está aqui conosco. Sai um pouquinho desse painel que você está assistindo, você viu imagens com Augusto Nunes, nosso colega Augusto Nunes, falando sobre política. Doutor Mello, o que o senhor está achando desse momento que nós estamos vivendo no país em termos de cultura? Uma coisa é a cultura do milho e da soja, como diz o doutor Maia, isso aí o Virgílio Pérez entende. Outra coisa é a cultura intelectual, a cultura do viver, do estar, do respeitar. Como é que está esse momento no país, na sua visão? Não só na cultura, na ética, na moral, eu estava lhe dizendo, são palavras às vezes tão difíceis de definir, né? Tem vários estudos, o que é ética, o que é cultura, como é difícil modificar uma cultura. Nós temos um país de 500 anos, né? E a gente tenta modificar a cultura, mas a cultura dentro de uma empresa, dentro da nossa vida pessoal, são coisas difíceis de modificar, entendeu? Realmente difícil. Mas o pior do país, eu acho, a ética. Eu não culpo um governo ou outro. Eu às vezes culpo nós mesmos, entendeu?
que temos não só ética, como a cultura de ultrapassar pela direita, achando que é uma pequena infração. Ética nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Então a gente cobra, de que nem o Karnal falou, de pedir um recibo para médico para burlar o imposto de renda. Então quem faz isso vai subindo num patamar tão grande que para ele roubar é a coisa mais fácil. É coisa Eu passo o seguinte. É o passo seguinte. Então nós precisamos de uma mudança geral de ética, de cultura, das bases, do colégio. E as escolas, como é que entram nesse papel? Nós precisamos repensar o ensino no nosso país. Repensar totalmente, totalmente o ensino. Né? Hoje os pais não educam, a escola, que é para educar, fazer aquilo que os pais tinham que fazer, de dizer o certo e errado, que hoje não dizem. Não dizem o certo e errado. Não dizem. Não existe limite para nada. Não existe limite. Tirar essas palavras da minha boca. Eu vejo minhas afilhadas, às vezes, que eu fico puto da cara com os pais. Eu entendo. Que não botam limite. Não põe limites, não põe limites. Não põe limite. Então, o comer com a mão, o atirar comida no outro, é bonito. Tudo pode. Tudo pode. Então, isso vai se criando uma baderna, uma alternativa. Hoje nós vemos a democracia que diz, bonita a democracia, criança de escola. Escola, para mim, é feito para estudar. Não é feito para ser ocupada com acampamento. E sabe lá o que estão fazendo lá? Nós talvez só saibamos daqui a 9 meses quando a gente vê o resultado de gravidezes indesejadas. Sei lá o que pode acontecer, né, doutor Melo? Então está faltando base. A Europa tem 2, 3 mil anos, mas nós está faltando base, está faltando o nosso comprometimento desde a infância, da adolescência, desde a criação. Eu não estou dizendo bater numa criança, mas dizer o que é certo e o que é errado. Então tudo vem de uma palavrinha mágica, que Brizola usava muito, educação. Educação, né? Precisamos de lideranças também, né? As nossas lideranças no Brasil estão desabando a cada dia, aparece uma envolvida com uma corrupção, uma coisa. Nossos principais executivos na área pública, né? Tudo envolvido com falcatruas. É uma roubalheira. E não é roubalheira de 10 mil, 20 mil, 50 mil, de milhões e bilhões. É inacreditável, doutor Melo. E a saúde nesse estado de coisas. As Unimedes lutando para manter seus associados, suas carteiras, para prestar um bom atendimento. E esse dinheiro rolando por aí nas contas deles fora do país. É muito duro, né, doutor? É muito duro. Alguém sabe quanto se roubou nesse país? Eu não tenho ideia. A gente ouve falar em bilhões aqui, mas não tem Isso ideia. deve ser a ponta do iceberg. Deve ser a ponta. Deve ter muito dinheiro enterrado aí. Hoje eu estava vendo, antes de vir para cá, uma notícia que em Belo Horizonte alugaram um kitnet para guardar 12 milhões de reais. Alugaram um kitnet, que era tanto dinheiro, não tinha onde pôr aquilo. Imagina o que teve de dinheiro, o que tem de dinheiro enterrado por aí, doutor Melo. Debaixo de piscinas, em sítios, em fazendas. E quem paga é o povo de saúde, é o povo, é o nosso povo. O plano de saúde ele custa mais caro por causa dos impostos que são como mais caros. Por causa de tudo dessa o país está muito ruim, né, doutor Melo? Muito ruim. Muito ruim. Mas as Unimedes, graças a Deus, estão fortes, aqui no estado, o sistema é forte, Santa Catarina, é forte. Tá? Nós não estamos, por incrível que pareça, perdendo usuários, perdendo vidas, estamos conseguindo se manter, tá? Com muita gestão, entende? Muita negociação. Muita negociação, tá? Muita transparência aberta, tá? Muita gestão, muita transparência, mostrando, às vezes, por que fazer uma tomografia, tomar 50 raios. Claro. Tá? Então, baseado muito em medicina preventiva, em educação. A prevenção é fundamental. Programas de prevenção. Fundamentais. É fundamental. Monitorando aquele pessoal, né? Você diminui a sinistralidade. Se diminui. E tentando mudar essa cultura de prevenção, do homem não ir ao urologista, da mulher não ir ao ginecologista, tá? Do uso dos preventivos. Né? Então, a gente e com isso está conseguindo ter uma boa transparência, um bom relacionamento com os nossos usuários, graças a Deus, tá? Tanto no interior como aqui na Unimed RS, a gente está conseguindo manter um patamar saudável e bom mercadologicamente. Não sei até quando, meu amigo. Pois é. Não sei até quando. Precisamos que o país se estabilize, a economia volte a crescer. Doutor Luiz Carlos Galiano de Melo, diretor de mercado da Unimed RS, presidente da Unimed Vale dos Sinos, a importante Unimed Vale dos Sinos, forte Unimed, uma das maiores nossas. Uma alegria revê-lo, que seja um bom evento. O senhor é sempre um
um interlocutor muito qualificado, doutor Mello. Eu gosto muito do senhor. Gosto muito do senhor. A recíproca é verdadeira. E teve uma vez que eu lhe entrevistei, não me lembro aonde, foi no evento lá no Grêmio Náutico União. Depois recebi alguns e-mails cumprimentando o senhor. O senhor tem uns fãs por aí, doutor Mello. Isso é bom, né? Isso é bom quando gostam da gente, né? É bom. Uma alegria, a recíproca é verdadeira. Felicidades. Parabéns pelo teu programa. Pois não, obrigado. Estamos com o Pedro Long, que é o idealizador do projeto Fronteiras do Pensamento, que já existe há quantos anos, Pedro? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que sou um dos idealizadores. Mas é o executivo, é o quem implementou o projeto. Nós estamos com Fronteiras há 10 anos já. Já faz 10 anos? 10 anos. Em 4 capitais brasileiras. Quais são as 4? Estamos em Salvador, em São Paulo, em Florianópolis e Porto Alegre. Qual das 4 o evento é mais marcante, é mais celebrado, é mais comemorado? Eu vou dar um palpite, posso? Pode. Salvador. Salvador é sensacional. Viu? Salvador é sensacional. Morei lá há muitos anos. O Salvador respira cultura, né? Salvador é sensacional, é uma apoteose. Assim, é uma apoteose? Eles gostam de cultura. Gostam demais. Nem toda a cultura que eles gostam lá eu aprecio. Tem muitas que eu não aprecio. Mas é uma questão de gosto. Até ontem eu via umas culturas aí que enaltecem até órgãos sexuais, é uma coisa muito complicada. Opa, essa eu não Na vi. Bahia a coisa é complicada. Essa eu não vi. Mas me fala um pouquinho do Fronteiras. Pois é. Na realidade, o Fronteiras é um projeto que ele nasceu grande, na verdade. Ele nasceu grande. Ele nasceu dentro da Copesul, Sim. A famosa Cooperativa Petroquímica do Sul, né? Enfim, que o professor Dr. Luiz Fernando de Lima era o presidente. Meu amigo. Né? Então, o Dr. Luiz Fernando nos ajudou a criar o projeto, né? E a gente já nasceu realmente robusto. Né? Robusto. Dos grandes palestrantes, qual é aquele que marcou nesses anos todos para você, que o público mais se identificou, vibrou? Olha, na verdade, foi o único que nós repetimos hoje, na minha opinião. Que foi o Mário Vargas Llosa. Mário Vargas Llosa. Foi o único palestrante até hoje que veio 2 vezes a Porto Alegre, por exemplo. Nós nunca repetimos palestrantes, né, com essa exceção. Então, enfim, nós temos 150 já convidados internacionais, enfim, realmente todos de muito nível, mas o Llosa, particularmente, a essência dele como um pensador, como pessoa, né, realmente nos chamou muita atenção, e essa foi a razão de ele ter vindo comemorar os 10 anos do Fronteiras. Ele veio agora, né? Agora. Passado, em maio de 2016. Quando é o próximo Fronteiras? É um por mês, agora é junho, agora é dia 27 de junho. 27 de junho. 27 de junho. Informações? No www.fronteiras.com. Fronteiras.com. Tá na tela, fronteiras.com. Tá, joia. Pedro, sucesso. Obrigado, Lima. Parabéns. Que bom. Obrigado. É cultura para o nosso estado. Estamos encontrando aqui no 9º Fórum do Instituto Unimed, Dr. Sérgio Becqueri, que é consultor da Unimed Participações, na qual o Dr. Nilson Maia é o presidente em São Paulo. Ele que também foi secretário da Saúde do governo do estado do Rio Grande do Sul, na época que nós dirigimos o PROCON. Dr. Becqueri, uma alegria sempre revê-lo. Até antes de começar a gravar, falávamos sobre futebol. O Dr. Becqueri é um renista histórico, hoje gremista, mas se o Renner fosse vivo até hoje, se torceria pelo Renner, evidentemente seria dirigente do Renner, nós perderíamos um gremista nas nossas fileiras. Mas o futebol também se presta para falar em ética, que é o tema do 9º Fórum. Ética, cultura em tempos de crise. Eu estou meio horrorizado com a cultura predominante do nosso país, né? Eu estou muito chocado com a cultura do funk e o incentivo ao sexo grupal, ao sexo de qualquer forma. Eu estou muito chocado com isso. Mas existem ainda culturas, núcleos de cultura muito interessantes no nosso Brasil. Mas uma cultura que me preocupa é do futebol. Enquanto o Dr. Becqueri, que já foi dirigente de clube de futebol, quando vocês estão tranquilos e pensam em futebol como negócio, eu, torcedor, penso no futebol com paixão. Eu estou revoltado que o Wallace, jogador meio-campista do Grêmio, foi convocado para a seleção brasileira para jogar Copa América. Para mim não vale nada. Tem nenhum sentido. Eu não torço para a seleção brasileira, não assisto a seleção brasileira, tenho horror de seleção brasileira. Acho que os fins a que ela se presta é só para promover jogador, para outros ganharem. Quer dizer, quem milita no profissionalismo do futebol ganhar. Eu, torcedor, só faço pagar o pay-per-view. Eu sou o consumidor do espetáculo. Eu me magoo com essas coisas.
Existe ética no futebol também? Ou falta ética no futebol? Alexandre, primeiro, prazerosamente retornando ao teu programa, que é um formador de opinião, que é um momento, todas as vezes que eu assisto o teu programa, é um momento que a sociedade gaúcha senta na frente dessa câmera mágica para fazer reflexões. Que o teu programa traz isso. E eu acho muito importante essa pergunta que tu fizeste, de se traçar um perfil sociológico entre o momento que se vive hoje de crise ética e de valores no país, com o próprio futebol que está linkado com tudo que está acontecendo. Esses acontecimentos sociais, eles ocorrem totalmente interligados. Quando a crise, ela perpassa a política, ela se restabelece em todos os demais setores. E, lamentavelmente, nós que somos de um período, prazerosamente, que eu fui 12 anos, junto com o nosso secretário de Estado da Saúde, e que tive o privilégio de participar contigo de administração e gestão pública, não se via mesmo naquele período, e períodos recentes, período dos anos 80, período dos anos 90, essa crise de valores que temos hoje. Então, lamentavelmente, o futebol, ele passou a ser um grande vetor de negócios. O futebol hoje, como a política brasileira, impera o eu e não o nós. Impera o singular e não impera o plural. Impera o individual e não impera o coletivo. Ou seja, o eu, e nós estamos tendo hoje uma oportunidade histórica de repensar algumas coisas através dessas figuras tão importantes que balizam o lado filosófico, os pensadores, para nós reflexionarmos sobre o que está acontecendo no país, exatamente pegando esse momento feliz do teu exemplo, que o futebol é o retrato do descalabro moral e ético. Não que queiramos ser os Joãozinhos do passo certo, mas nós queremos apenas resgatar aqueles valores que nós aprendemos, Alexandre Appel, na nossa casa. Nossos pais nos deram, e normalmente eu deixo registrado, como muitas vezes eu tenho a oportunidade de dar recados, os nossos filhos fazem o que a gente faz e não o que a gente diz ou manda. Concordo. Então, eu vejo que realmente o futebol, que eu jamais admiti também que pessoas utilizando alguns chavões, que futebol é o ópio do povo. Não, futebol é algo extremamente importante para o povo brasileiro, que te traz aquele lado de lazer, claro, que muitas pessoas que não têm acesso a alguns divertimentos maravilhosos, como teatro, como cinema, possam ter o futebol como complemento do seu lazer de fim de semana. Verdade. Então, tu não podes destruir essa paixão do povo, que, portanto, ele é essencial. Futebol também, ele é importante para a cultura. Concordo. O futebol faz parte dessa cultura. Por isso que a nossa sociedade tem que cultura entender... Cultura de vida saudável, de ser atleta. Porque hoje, nos conceitos dados pelos nossos filósofos, que estabeleceram o conceito ético, que vem de ethos, o conceito de cultura, exatamente o seguinte: toda aquela forma de tu levar um enriquecimento teu de conhecimento ou espiritual, não deixa de ser uma forma de lazer e também uma forma de exercício de cultura. Então eu te diria assim, eu assino embaixo tudo que tu disseste e, lamentavelmente, as pessoas começam, de uma certa forma, a se decepcionar com os desmandos que ocorrem tanto na área de futebol. Mas eu acredito que hoje, com esse grande encontro da Unimed, federação que propicia através do Instituto, e com a cobertura do teu programa, que é fantástico, vai levar para a nossa sociedade momentos de reflexão e questionarmos os nossos dirigentes a ter uma sociedade melhor e mais justa. Uma alegria rever o doutor Bekele. Obrigado. Toda minha. Chegando a hora do intervalo da manhã, que é hora de almoço. Debates quentes aqui. Estamos encontrando o doutor Paulo Abreu Barcelos, ele que é presidente da Unicred RS, do Sistema Estadual Unicred RS.
Estávamos comentando, tá bom o debate, né? Sobre ética e cultura em tempos de crise. Eu acho que o mais importante foi a ideia e o tema que foi adotado. Ela hoje aborda os aspectos culturais, a ética, num momento de crise. A primeira apresentação foi maravilhosa. São pessoas de notório saber e, acima de tudo, sem querer, mas querendo diferenciar, a palestra do Karnal foi maravilhosa, espetacular. Tá? O que lhe chamou a atenção? Eu acho que tudo que ele colocou, eu acho que não dá para colocar nada que faça que fazer uma distinção. Mas a beleza, a maneira como ele faz a apresentação. Eu te confesso para ti que eu não o conhecia, tá? Já havia falado de nome, mas nunca tinha tido oportunidade. Mas a clareza, a didática, a apresentação simples, foi as coisas que mais me chamaram a atenção, tá? E tu vê que o público, na verdade, já teve uma empatia muito grande com ele, né? Porque, na verdade, dá perfeitamente bem para perceber que a mensagem que ele traz é uma mensagem que é bem adequada ao momento atual. Nota 10, eu acho que depois o painel em si também foi brilhante, o Augusto Nunes coordenou de forma brilhante o painel. Eu acho que, na verdade, não tem nada a desmerecer, ao contrário, iniciamos muito bem a partida, tenho certeza que o dia vai ser profícuo. A maioria dos brasileiros são antiéticos, na sua opinião, doutor Paulo? Mas aquilo que definiu, quer dizer, na verdade, cada comunidade, cada grupo de pessoas cria sua ética, né? Na verdade, a gente costuma usar aquilo que a gente entende que é o adequado para nós, para a nossa convivência. Mas a verdade é que existem grupos, existem grupamentos, existem tribos, vamos falar. Claro. O senhor é médico, é ginecologista. No Brasil inteiro, nas principais capitais, tiveram manifestações em função do teórico estupro coletivo da menina lá no Rio de Janeiro. Em muitos lugares, as mulheres reunidas mostravam os seios, mostravam os corpos nus. Que cultura é essa, doutor Paulo, que a mulher hoje brasileira está envolvida? Ela quer ser preservada? Eu também acho que nenhuma mulher pode ser estuprada ou violentada ou tocada se assim o não o deseja. Mas essa cultura de se mostrar o corpo, de falar palavrão, isso não está mudando um pouco as relações na nossa sociedade? Como é que o senhor está enxergando a mulher hoje no processo cultural brasileiro? É difícil porque nós temos vários estereotipos diferentes, tá? Várias características diferentes, que é uma questão até própria cultural que nós colocamos, tá? Esse episódio do estupro, na verdade, isso aí ocorre, talvez, com muito mais banalidade. Muito mais frequência no Brasil inteiro, né? A indignação toda foi porque, na verdade, acabaram colocando na mídia... Na rede social. Na rede social, tá? Porque essas comunidades, esse comportamento que a gente vê hoje em dia... Isso aí talvez não haja tanta indignação, mas a maneira eu acho que extrapolou em muito aquilo que era o comum. Quando 30 e poucas pessoas se beneficiam desse ato, quando a coisa coloca na mídia, a vulgaridade, a maneira como a coisa é tratada, faz com que a sociedade se indigne, tá? É verdade. Mas isso sempre existiu, existe estupro dentro de casa. O que é pior, o que é lamentável. Né? Chega a ser chocante, né? Exatamente. Então, E a nossa Unicred está bem? Graças a Deus, tudo bem. O sistema está forte, né? O mais importante, o cooperativismo, além do forte, na verdade, essa mensagem que tu traz do cooperativismo, é essa parceria que nós temos feito com a Unimed. Tá? Nós precisamos ter aquilo que os princípios do cooperativismo nos colocam. Solidariedade. Mas de fato, né? A intercooperação. Tá? Concordo. Tá? Virgílio Pérez nos disse isso agora há pouco aqui. Há pouco se falava no eu. É. Tá? E nós temos que nos abrir. Hoje a sociedade, quase a sociedade do compartilhamento. Isto. É a sociedade da solidariedade. Da solidariedade e do compartilhamento. E é isso que nós temos que fazer. Temos que fazer isso, não temos outra saída. Ou nós nos apoiamos uns nos outros, ou nós vamos sucumbir. E a política é isso que nós estamos fazendo aqui. Porque é a política que faz a solução. É bom falar com uma pessoa inteligente e culta.
Obrigado pela entrevista. Antes de terminar, eu só queria fazer uma menção do estúdio de vocês. Perfeito. Estúdio bonito. Obrigado, doutor Paulo. Perfeito. Estamos voltando desse intervalo de almoço e encontrando o nosso presidente da Unimed Brasil, doutor Eudes, nosso amigo, sempre que vem a Porto Alegre, nos prestigia os nossos telespectadores com uma entrevista sempre muito agradável. Doutor Eudes, além de uma alegria reencontrá-lo, o tema do 9º Fórum Unimed RS, cultura, ética em tempos de crise. Que nós estamos vivendo uma época de crise, crise acho que fundamentalmente de valores, né, doutor Eudes? É possível fazer cultura, estabelecer valores éticos, manter valores éticos nessa sociedade brasileira? Primeiro eu quero lhe cumprimentar, agradecer, é sempre um prazer renovado conversar consigo. Eu acho, assim, nós estamos num período de instabilidade. Alguns falam que estamos caminhando para uma normalização, eu acredito que não. Nossos problemas são essencialmente políticos, contaminados por componente de eticidade muito importante. E o país não tem ainda uma definição de rumos. Tem propostas, discussões, mas nós temos uma operação anticorrupção, que é do conhecimento de todos, em andamento. Ela não pode ser agilizada em demasia, porque depende de provas, de ouvir, de que se exerça o pleno direito de defesa. E enquanto não houver essa limpeza moral no país, principalmente relacionada à classe política e àqueles que gravitam em torno dela, nós não vamos ter uma fotografia de como vai ficar o país. Então, várias atividades ficam tolhidas, ficam em banho-maria, ficam paradas, aguardando a definição. Nós precisamos saber que país vai se transformar o Brasil depois dessa vassourada necessária, porém traumática e indefinida no momento. O sistema Unimed está preservado? O sistema Unimed está preservado, perdeu uma quantia considerável de clientes. Aonde, mais especificamente, geograficamente? Difusamente, mas a incidência foi maior de perda nos grandes centros. São Paulo e Rio? São Paulo e Rio, principalmente pela queda da atividade econômica, quer industrial, quer na área de bens e serviços. Claro. Como é que está a Unimed Rio? A Unimed Rio está numa situação um pouco delicada, eu diria assim. A Unimed do Brasil tem feito todos os esforços, inclusive está com um corpo técnico lá dentro, atuando, no sentido de tentar minorar a crise e encontrar alguma solução que restabeleça a normalidade. Eu soube que o Brasil está dando uma mão. Mas é uma situação assim, que inspira cuidados. Se compararmos fizermos uma analogia com um paciente, por exemplo, né, enfermo, inspira cuidados ainda. Vamos ver o desfecho. Nós estamos trabalhando fortemente no sentido de recuperá-la. A sua expectativa é que recupere? A gente torce fortemente, decisivamente, para que isso aconteça. Espero que aconteça. Puxa vida. Doutor Eudes, uma alegria revê-lo. Igualmente, é sempre um prazer. Sucesso para o senhor é uma liderança importante no cenário nacional, para o sistema. E uma alegria revê-lo aqui em Porto Alegre. Meio frio aqui para o senhor, né? Não, apesar que São Paulo é frio, né? Não, tá gostoso, tá bom. São Paulo fez frio semana passada, bastante, né? Bastante. Mas eu queria, para deixar uma mensagem aqui para a atuação do MAI. Por favor. Nesse processo de disseminação de cultura, uma pauta tão variada, com pessoas de tanta expressão no cenário literário, no cenário midiático nacional. Isso é muito importante para a formação, para trazer informações, de um modo geral, para que elas possam ser transformadas em conhecimento e resultem em melhorias no nosso dia a dia. Muito bem. Uma alegria revê-lo. Obrigado. O Jornal do Consumidor faz agora um rápido intervalo. Na volta, confira a continuidade da cobertura que realizamos no 9º Fórum Instituto Unimed RS, que teve como tema cultura e ética em tempos de crise. Rápido intervalo, não saia daí, já estamos voltando. Surpreenda-se! Chegou a evolução das esponjas Gimo Lave Sec, durável, anatômica e com 3 camadas. A primeira para limpezas difíceis, a segunda para maior flexibilidade.
E a terceira, sim, a grande sacada. De celulose vegetal super absorvente, ela lava sua louça e enxuga sua pia em alto estilo. Gimo Lave Sec. Produto Gimo. Qualidade comprovada. No mundo dos bonecos palitos. Sabe onde eu compro botijão de gás pra fazer um rango? Posto Ipiranga. No cinema mudo. Luiz Augusto. Nas novelas mexicanas. ¿Dónde tienes sanduíche, pizza y sorbete por acá? Puesto Ipiranga. Yo no soy Luis Augusto. ¿Cómo no? Yo soy su hijo, María Eugenia. Onde você estiver, pergunta lá no Posto Ipiranga. Um lugar completo esperando por você. Panvel. Você sempre bem. De volta ao Jornal do Consumidor, que tem o apoio de Gimo, qualidade comprovada, e Panvel Farmácias. Você sempre bem. Na sequência do 9º Fórum Instituto Unimed RS, foi a vez do jornalista, sociólogo e geógrafo Demétrio Magnoli e do professor de Ética e Filosofia Roberto Romano comandarem o painel sobre ética com mediação do jornalista e colunista da revista Veja, Augusto Nunes. No intervalo do almoço, Augusto Nunes nos concedeu uma entrevista exclusiva, ele que é muito nosso amigo. Imagina a alegria de Alexandre Apple encontrar meu ídolo, Augusto Nunes. A gente assiste os vídeos dele sempre nas redes sociais. E no Roda Viva, o Delcídio foi espetacular. E cada intervalo que você chamava, ele te olhava e dizia assim, tá indo bem, tá indo bem. Ele todo inseguro, coitadinho, né? Inseguro e interessado em muito falar. Interessado em falar, porque ele adiou, né, a primeira data marcada, foi a primeira vez que a gente... Estava combinado que a gente conversaria tal dia, ele teve de adiar. Ele disse, olha, meu advogado prefere deixar para a semana que vem. Eu achei que ele estivesse hesitando. Aí ele telefonou durante a semana querendo saber que hora o carro ia buscar e tal. Eu falei, não, ele vai falar. Quando terminou o programa, ele falou, mas terminou cedo, eu quero falar mais. Falei, ele achou que foi pouco. Delcídio 2. Você vai fazer Delcídio 2? Vai ser a primeira vez que a gente vai trazer rapidinho o mesmo personagem, porque tem muito para falar. Excelente. E o fórum da Unimed? Gostei demais, achei oportuníssimo o tratamento de um tema desses. Cultura. E acho que essa turma que está aí, eu estou revendo aí os craques, né? Eu estou revendo Porto Alegre, claro. É verdade. Porto Alegre, sente saudade de você. Eu sou um gaúcho honorário. Mesmo. Eu fui muito feliz aqui. Eu sei disso. Só tem lembrança boa e de amigos como você. Verdade. Uma alegria revê-lo, bom retorno. Muito obrigado. Na parte da tarde, o jornalista e professor Juremir Machado, do Correio do Povo, moderou o painel sobre literatura, protagonizado pelo escritor Rui Castro, pelo psicanalista Cantardo Caligares e pelo médico e escritor Nilson Luiz Mai. E a atriz, cineasta e escritora Bruna Lombardi assumiu a mediação do painel sobre cinema como agente transformador, do qual participaram os cineastas Carlos Gerbasi, Jaime Monjardim e Paulo Nascimento, encerrando o evento. No Jornal do Consumidor, na semana que vem, você acompanhará as demais entrevistas
que fizemos na cobertura desse importante 9º Fórum Instituto Unimed RS. E o Jornal do Consumidor vai ficando por aqui, desejando a todos uma boa e abençoada semana. Lembrando, se você tem dúvidas e reclamações, acesse o portal do Consumidor RS, link Reclame lá em cima, que nós lhe auxiliamos respondendo a sua dúvida, até fazendo uma mediação com o fornecedor. Isto é um serviço de utilidade pública do Consumidor RS, graças ao apoio de nossos parceiros apoiadores. Uma boa e abençoada semana a todos, se agasalhe, porque tem muito frio por aí aqui no Rio Grande do Sul. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed Porto Alegre. Ninguém é vencedor sozinho. Por trás de uma vitória, não está apenas o seu desempenho. É o coração, a garra e o trabalho de muita gente que empurram você para vencer. E sem elas, você não chega a lugar nenhum. Talento é importante. Esforço é fundamental. Mas o que faz você chegar lá é a cooperação. Unicred, uma das maiores instituições financeiras cooperativas do Brasil. Surpreenda-se! Chegou a evolução das esponjas. Gimo Lave Sec. Durável, anatômica e com 3 camadas. A primeira para limpezas difíceis. A segunda para maior flexibilidade. E a terceira, sim, a grande sacada. De celulose vegetal super absorvente, ela lava sua louça e enxuga sua pia em alto estilo. Gimo Lave Sec. Produto Gimo, qualidade comprovada.